Olá, licenciatura Música Claretiano. Este é um vídeo para falarmos sobre as demandas do Portfólio 2, visto que em breve a ferramenta se abrirá. E para isso eu vou ali no próprio Portfólio 2 abrir as diretrizes para falarmos um pouco mais sobre elas. Então vamos lá, meu povo. Vou aqui diminuir para deixar para vocês aqui, caso não consigam ler bem, me acompanhar na leitura. Vocês sabem que essas demandas, essas diretrizes estão lá em seus portfólios, ok? Ferramenta Portfólio 2. Então eu vou lá e vamos lá. História e crítica da música ocidental. O Portfólio 2 deverá ser entregue em duas partes, a saber, a criação de um plano de aula para a disciplina, modelo na aba material. Gente, agora sim é para usar aquele modelo da aba material. Muita gente pegou, este plano ali, este modelinho, e trabalhou ali no Portfólio 1, nas demandas do Portfólio 1. E o Portfólio 1 em nenhum momento pediu um plano de aula, certo? É importante lermos com atenção. Vamos lá, e a segunda parte é a gravação de um vídeo simulando o momento pedagógico a partir da proposta inserida no seu plano de aula. Então vamos lá, gente. O que é, então, pedido para este plano? A presente atividade é constituída primeiramente na confecção de um plano de aula, dessa ferramenta tão importante, de história da música, tendo como ênfase aulas de apreciação e criação musical de algum período estudado da nossa disciplina. Assim sendo, escolha um período ou um conteúdo específico da história musical a partir do uso de áudios ou vídeos. Senhores e senhoras, meus queridos, é fundamental que vocês tragam em seu plano de aula, certo? O exemplo de um áudio dentro ali das informações contidas no nosso material, certo? Ou seja, um áudio que represente um dos períodos trabalhados, certo? Ou um vídeo, ou vídeos, ok? Não adianta só falar, vou trabalhar com a sonata de Mozart e a sonata número 40, porque... Não, gente, não. Vocês têm que trazer, de alguma forma, este material aqui, e como é que vocês vão trabalhar. Se vocês vão fazer uma explanação, se vocês vão fazer uma apreciação, um trabalho de escuta ativa, se vão fazer interdisciplinaridade com artes cênicas, com a história geral, com a educação física, não importa. Importa que vocês tragam qual é o áudio, qual é a obra a ser trabalhada. Maria Alba, eu quero trabalhar com Beethoven. Ok, vai trabalhar com Beethoven, vai passar informações sobre a história de Beethoven, todo o contexto histórico e social que ele esteve presente. Beleza, ótimo, mas apresente uma obra que o seu aluno possa ouvir, certo? Ou até assistir em vídeo, ok? Então, vai trabalhar Beethoven, o contexto social, o contexto político que ele viveu, o contexto histórico, ok. Qual obra você vai trazer para ilustrar? Ficou até engraçado, interessante esse nome, ilustrar, para deixar os seus alunos ali muito mais dentro dessa atmosfera ali, classicismo, romantismo, em que Beethoven viveu.
Certinho? Nada complicado, né? Então vamos lá. Assim sendo, escolha um período, conteúdo específico da história musical a partir do uso de áudios, vídeos, para uma abordagem em seu momento pedagógico, trazendo obras, períodos ou compositores estudados em nossa disciplina. Lembrando que a sua escolha deverá levar em consideração os conteúdos estudados e o perfil da sala de aula, tá, gente? Lembre-se sempre, se você tem ali alunos do 6º ano, talvez não seja tão interessante falar, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo sobre a música do modernismo, a música de Schoenberg. Hoje vamos falar sobre Schoenberg, vamos falar sobre Pierrot Lunaire. Não sei se seria tão interessante, mas talvez até seja. O que eu quero é o seguinte, que você pense, ao colocar uma obra, ao trabalhar um conteúdo da nossa disciplina, pense também no perfil da sua sala. Certito? Muito bem. Olha aqui, eu coloquei neste texto. Então, lembrando que a sua escolha deverá levar em consideração os conteúdos estudados nessa disciplina e o perfil da sala de aula, podendo ser uma continuidade do exercício feito e entregue no portfólio 1. Tá? Olha que interessante, você pode ir lá no material que você já começou a produzir, digamos que você vai falar sobre Guido d'Arezzo, né? Então você vai falar história, você vai falar contexto didático do monge, época, o que estava acontecendo na época, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Mas você vai ter que colocar junto ali, trazer, né, uma obra ali do Guido d'Arezzo, não que ele fosse um compositor, porque nessa época nem se tinha essa ideia de um compositor efetivo, né? Mas a gente sabe muito bem do hino a São João, onde foi tirado ali as notas ut, ré, mi, fá, sol, lá, si, ut, e entre outras coisas. Então me dê um exemplo auditivo disso, como é que você vai usar, tá? E o vídeo, gente? Primeiro você construiu o plano de aula em cima daquele exemplo ali que tem até umas linhazinhas em azul que eu já deixei para vocês na aba material, com o número 1, 2, né? 2 do segundo portfólio, ok? Ou seja, no primeiro portfólio não teve plano de aula a ser feito. Atentem-se a isso. Agora o vídeo, gente, como é que é isso, né? Muitos de vocês possivelmente ainda não são professores, né? Então não tem ali o manejo, né, de como trabalhar uma sala de aula. Vamos ver aqui o que eu peço. Nesta etapa, simulando uma atividade de regência em ambientes de aprendizagem, como a sala de aula, você deverá aplicar o plano que você criou ali, né? Ou a sequência didática, criando inicialmente a sequência didática criada inicialmente. E nós vamos falar nessa sequência já. Realizando uma gravação audiovisual. Idealize tal ação ocorrendo em uma escola de educação básica, preferencialmente na rede pública de ensino. Por que isso, gente? Porque a rede pública de ensino possivelmente é aquela que nós vamos conseguir trabalhar, não é? Nós temos muito mais escolas públicas do que escolas particulares. Então pense como trabalhar isso numa escola pública, tá? Este vídeo sintetizará as atividades realizadas, não sendo necessário a gravação em loco, na própria escola. Nós sabemos muito bem que é muito complexo mostrar, né, o aluno trabalhando, a criança,
Isso aí demanda permissão dos pais, da escola. Então não há necessidade de fazer uma gravação em loco. Você, da sua casa, você vai criar ali uma situação de um momento ali pedagógico, né? E para quem ainda não está muito acostumado, nunca trabalhou mesmo na sala de aula, faça de conta que você estará dando aula para mim, Marialba, ok? Você vai me explicar exatamente, você escolheu Beethoven, você escolheu uma obra dele, fala um pouquinho da obra, fala de Beethoven, fala do contexto histórico, tá? Me conte isso. Deixa-me ver como é que você apresenta um material de uma forma didática. É isso que nós temos que estar mais preocupados, né? De passar pedagogicamente as informações para os nossos alunos. Então, para o vídeo, meu povo, procure destacar um dos principais eventos, obra, compositor, época, apresentados nos ciclos 1, 2, 3, 4 e 5. Abriu agora, né, as possibilidades. Então, se você gosta do classicismo, você quer falar da sonata, você quer falar da sinfonia de Haydn, opa, esse é o momento, ok? Mas também você pode falar de Pitágoras, embora não tenhamos ali um material auditivo, né? Não temos áudios de nada de Pitágoras, certo? Então é mais complicado. Você quer falar da música da antiguidade grega? Aí sim nós já temos uns exemplos lá no YouTube, né? Que você pode fazer um link entre Pitágoras, a importância dele na formação escalar, na relação de intervalos, e ao mesmo tempo trabalhar, mostrar ao seu aluno como era a música grega, certo? Auditivamente, senhores. Outro ponto importante: relacionar estes eventos aos acontecimentos musicais. Exatamente isso. Pitágoras, você não vai ter nada ali de áudio, né, a não ser as questões do monocórdio, as questões das escalas para mostrar, mas você pode trazer esse diálogo com a própria música da antiguidade grega. E relacionar os conteúdos desta disciplina com a prática docente, ou seja, tentar ser o mais pedagógico possível, tentar sempre olhar para a câmera, né, como se fosse olhando para o seu aluno, tentar falar de uma forma que todos entendam, não é? E é aquela... como falei anteriormente, se você não tem esse costume, fale para mim, tá bom? Faça de conta que eu serei a sua aluna. Importantíssimo! O vídeo deverá estar contemplado em uma duração de 5 a 10 minutos, tá? Nem menos do que 5, nem mais do que 10, porque senão fica muita coisa, muito extenso, e não é isso que nós estamos precisando, né, para este momento. Ao realizar seu plano de aula e gravação, procure se aprofundar com detalhamento e cuidado maior nos tópicos, que são a apresentação do tema, não é? O seu áudio, o seu período musical, o seu compositor e, na verdade, áudio, obra, ok? Os objetivos dessa aula. Por que você quer falar sobre a história de Beethoven e apresentar, por exemplo, uma sinfonia, não é, dele? Por quê? Qual é o seu objetivo com isso naquela turma de 6º período? Exemplos, tá? Metodologia e estratégias pedagógicas. Procedimentos planejados pelo educador com a finalidade de atingir seus objetivos de ensino. O que eu quero dizer com isso, gente? Nós temos que ter estratégias, né? Logicamente, estratégias pedagógicas e didáticas para que a aula fique palatável, fique
interessante de ser assistida. Então cuidado com os vídeos que vêm só assim, escrito lá o plano e o aluno vem lendo o que ele quer e na verdade ele não passa nada didaticamente, né? Ele vai ler e não vai trazer um elemento pedagógico, uma estratégia que dê àquele texto uma condição de ser trabalhada bem dentro da sala de aula. Você vai falar de Beethoven, você vai expor, não é? Mas qual o trabalho auditivo que você está querendo aí? Como é que você vai fazer, vai pegar este vídeo, essa obra e deixar clara para esse aluno? Quais os elementos estratégicos ali para deixar sua aula bastante interessante, certo? Vai falar para mim também dos materiais utilizados, a avaliação, como que os alunos serão avaliados, mas eu gosto de pensar de uma outra forma, né? Como será que o aluno avalia a sua aula? Será que você trouxe elementos interessantes para que a aula ficasse didática, para que a aula transcorresse num processo de um aprendizado íntegro? Né? Ou será que ele vai precisar de alguns outros processos ali para que você consiga atingir o seu aluno com aquele tema, tá? Reflita. E a conclusão. Qual é a conclusão que você tirou ao aplicar este material aqui, tanto dentro do vídeo, né, como na simulação mesmo, né? Como é que você conclui aí a sua aula sobre Beethoven, o contexto dele de vida, não é? Como é que você também percebe que todo esse material chegou ao seu aluno? Faça a sua conclusão, tá? Então, o que mais que eu coloquei aqui? Olha, importantíssimo, gente. É importante que a imagem do aluno, professor, né, a sua imagem apareça no vídeo. Não traga para mim, por favor, vídeos feitos a partir da inteligência aí, das IAs, né, que estão sendo usadas. Eu quero que você apareça, que você me conte, porque eu quero ver como é que você está se saindo ali como professor ou futuro professor ou futuro educador. Outra coisa importante, o exemplo musical áudio-vídeo escolhido precisará aparecer na gravação. Então você deve, em algum momento, trazer um pequeno trecho da gravação. Pequeno por quê? Porque o nosso vídeo vai ter de 5 a 10 minutos, então não pode ser uma obra toda, né? Se você pega, por exemplo, uma sinfonia de Beethoven, nós vamos ter aí um CD inteiro só com uma obra, né? Então, um pedacinho. Traga só um exemplo que eu já vou entender. Ao concluir a gravação, inserir o vídeo final no YouTube como não listado, postando o link juntamente ao arquivo em PDF, tá? O plano de aula. Então, meu povo, agora que é hora de usar aquele plano de aula modelo que está na aba material. E procure assistir, né, o videozinho aqui que nós estamos criando agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa, gente. Portfólio, não, deixa eu ver como está aparecendo para vocês. Tá, não. Aba material. Olha aqui o modelo do plano de aula. Já abri aqui. Habilitar.
Será que eu consigo passar para vocês, meu povo? Vou tentar. Se eu não conseguir, eu falo. Está aqui. Não, aqui está aparecendo outra coisa, o Canva. Não. Deixa eu só abrir um pouquinho então a minha imagem para mais ou menos conversar com vocês sobre o que tem no plano de aula, não é? O seu nome, o seu RA, o curso, o título da sua aula, não é? O tempo necessário que ela se transcorrerá, não o tempo do vídeo, tá, gente? É aquilo que você pensa. Uma aula de 50 minutos, é uma aula de um pouquinho mais extensa, me conte. Não precisa fazer um trabalho pensando em 2 aulas, 3 aulas, não. Uma aulinha apenas, um momento pedagógico, um tema, um vídeo, um áudio, tá? Sem estender-me muito. O título, o tempo necessário, a etapa de ensino vai ser para a educação infantil, vai ser para o ensino fundamental. A educação infantil é apenas pedagogia, então não é nosso caso. Mas o ensino fundamental nos anos iniciais, né, jovens e adultos, o ensino médio e por aí vai. Aí tem aqui ano ou série que você vai trabalhar, então, por exemplo, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, né, ou ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. Quais serão seus objetivos com essa proposta, os conteúdos, a estratégia ou estratégias de apresentação. Cuidado, gente, não vai só trabalhar com aula expositiva. Nós, como alunos, sabemos como é chato ter apenas uma aula expositiva, alguém falando ali, né, neste modelo de educação que nós temos, que um dia, tomara que eu possa ver isso ainda, vai ser mudado. Os detalhes, né, da aula, de como que você vai proceder, os seus recursos, avaliação, as referências. Muito cuidado, gente, tem gente que pega referências de tudo da BNCC e eu vejo que não tem, na verdade, nada ligando ao que as referências estão trazendo. Seja honesto nessa parte. Se você usou apenas o nosso material, perfeito, já está ótimo, tá bom? Se usou outros, perfeito, coloque, mas de preferência, ou como prioridade, coloque como referência o nosso material, ali nosso material digital, tá bem? E etapas para preparar a aula. Quais as etapas que você fez, que você pensa assim, puxa, hoje eu vou fazer uma escolha, a escolha do material, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer uma leitura do que realmente Beethoven, qualquer coisa, aquela obra quis trazer, tá? Vou expor de tal forma, ou eu vou precisar então eu vou fazer um trabalho interdisciplinar, né? Então vou convocar ali o meu colega que trabalha com artes cênicas ou o meu colega que trabalha com artes plásticas. Me conte dessas etapas aqui, certinho? E simplicidade sempre, gente. Simplicidade, didática e traga todos os elementos pedidos, ok? Acho que não é complicado, principalmente que vocês já começaram lá a trabalhar isso, né, no portfólio 1, e eu desejo a todos que façam um belo trabalho, certinho? Dúvidas? Deixa para mim abaixo aqui nos comentários ou pelo correio da SAV.